É hora de receber, sabe quem aqui agora? Nossa querida Branca Nunes, diretora de redação da Revista Oeste, que traz pra gente os destaques dessa nova edição que sai fresquinha, fresquinha. Eu tô sentindo o cheirinho daqui. Tudo bem, Branca? Bom dia. Como andam as coisas? Tudo jóia? Bem-vinda. Obrigada, Adriana. Bom dia, Marina, Paula. Bom dia aos espectadores do Oeste com ela. Bom dia. Olha, esse sorriso da Branca também, né? Ilumina a nossa vida, né? Merece todos os likes. Vão deixando aí. Você comentou que devíamos estar de preto. A belíssima Branca está de preto e luto pela nossa liberdade de expressão. Por esse absurdo, né? Eu ouvi. Você ouviu a gente falando isso? Eu ouvi vocês falando isso. A gente está batendo nessa tecla com muita força porque é muito importante, todos nós aqui na Revista Oeste, né? E não bastasse a Branca ser inteligente, competente, tudo de bom, filha do Augusto, ainda é linda e ilumina a gente com essa expressão facial que você tem. Mas conta, que edição é essa? É de número 275? Quais os principais destaques? Qual a capa? Bom, a capa dessa edição, mais uma vez, é composta por uma série de artigos que mostram, né, como é que foi o papel do Brasil nessa guerra entre o Irã e Israel. Então, como lembra o Adalberto Piotto, que assina o artigo de capa, o principal artigo dessa edição, desde a Revolução Fundamentalista Islâmica de 1979, o Irã ele é uma ditadura teocrática que destrói os direitos humanos da própria população e também ameaça abertamente os valores do Ocidente. Mas, né, o Lula, em vez de ficar neutro, pelo menos, como lembra o Alexandre Garcia, é uma guerra que acontece a 12 mil quilômetros de distância, ele podia ficar neutro, pelo menos, mas não, ele preferiu, né, se solidarizar com o Irã. E o Augusto Nunes, ele destaca outros momentos o Augusto chama de política externa da canalice. Então ele destaca outros momentos do Brasil e mostra que, né, principalmente sobre os governos petistas, o Brasil sempre escolhe o lado errado. Eu vou ler um trechinho aqui que resume bem isso. Entre a Rússia brutal e a Ucrânia estuprada, escolheu o amigo Putin. Entre a China, que decide até o número de filhos a que um casal tem direito, e os Estados Unidos, ficou com o ditador cujo nome ainda não aprendeu a pronunciar. Entre os terroristas palestinos e Israel, optou pelos que querem jogar no mar a única democracia da região. Entre o Irã dos ayatolás e os judeus, aliou-se aos nostálgicos do primitivismo sanguinário. Entre o bem e o mal, torce pelo bandido. Então, isso resume o texto do Augusto e o que significa essa política externa do Brasil sob os governos do PT. Vou destacar também o artigo do Silvio Navarro. O Silvio escreveu sobre um tema que vocês estavam comentando agora há pouco, que é essa derrota acachapante do governo no Congresso quando os parlamentares derrubaram o aumento do IOF por 383 votos a 98, um número inferior à quantidade de deputados de esquerda, que hoje é de 130. Mas o Silvio ele também lembra que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, foi aprovado o aumento no número de deputados. Então, esses 18 novos deputados que serão eleitos na próxima eleição, eles custarão 64 milhões de reais só em salário, sem contar todos esses penduricários. E daí eu vou encerrar com uma reportagem do Anderson Scardoelli, porque o Anderson ele lembra que durante a campanha o Lula prometeu, pegando o gancho do IOF, né, que foi derrubado agora, mas o Lula foi eleito prometendo diminuir ou simplificar os tributos. Só que durante este último governo do PT, esses últimos 2 anos e meio, foram criados ou aumentaram 15 novos tributos. Então, o Anderson, nessa reportagem, ele detalha cada um desses tributos num levantamento que ele fez, está super interessante.
Muito bom, muito bom. Quer dizer, são exatamente esses temas, todos os principais do país, que a gente tem discutido, que são muitos pontos para entender. Importante ouvir, acompanhar jornalistas que investigam, que têm larga experiência, sabem, entendem do que estão falando e falam sem censura, com liberdade, baseados em fatos e na verdade, né? Branca, excelente sexta-feira, parabéns pelo trabalho como sempre, nossa admiração, um beijo enorme, até mais tarde por aqui na Revista Oeste. Beijo, um ótimo programa. Obrigada. Deixa eu ver uma última vez a capa, assinada pelo Adalberto Piotto, essa edição dessa semana, hein? Muito legal, diplomacia desastrosa, só queria ler essa linha que vem abaixo, estreitamento de relações com o Irã e a oposição aos Estados Unidos e Israel provam, mais uma vez, que Lula invariavelmente escolhe o parceiro errado e arrasta o povo brasileiro junto, né, para uma situação delicada como essa de um posicionamento político não alinhado ao que muitos de nós pensamos, né? Tem também, então, parceiros pilantra de Augusto Nunes, Congresso humilha governo do Silvio, Anderson trazendo esse Scardoelli, raio-x de um governo taxador, tudo aquilo que a gente está sempre falando aqui. Aproveito para deixar um convite para você que ainda não é assinante da Revista Oeste. Olha todo o conteúdo que está perdendo. É muito bom ser assinante da Revista Oeste. E ainda por cima, o custo-benefício tranquilo para o bolso de todos nós. E a gente passa a ter acesso a essas matérias todas, a se informar, né? A deixar a nossa mente crescer, né? Abrir janelinhas por aqui, ter acesso à verdade, né? A formar a nossa própria opinião. E ainda por cima, colabora aqui com a Revista Oeste para que a gente siga fazendo esse importante trabalho sem auxílio de governo nenhum, sem financiamento de governantes, de dinheiro público, né? Então é através dos nossos assinantes que a gente vai sobrevivendo, aumentando a nossa programação e daqui a pouco também Oeste virando TV, Oeste TV ainda esse ano, vem aí essa super novidade para todos nós. Nossa meta até o fim do ano, mais 20 mil assinaturas, estamos com aproximadamente 100 mil, vamos conquistar 120 mil assinaturas até o fim do ano para a gente poder virar a TV com bastante segurança e aumentar essa programação, ter novos programas em todas as faixas de horário. 0800 580 2020 é um número gratuito para você ligar, ficar sabendo sobre os planos que temos, as condições de pagamento que são bem tranquilas. E também tem esse QR Code, está aqui desse lado, ó, sempre à disposição da nossa tela, só apontar o celular e ficar sabendo um pouco mais sobre como ser também um assinante aqui da Revista Oeste. Bom, legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.